Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira estamos aqui para junto darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Então, esse estudo que a gente sempre comenta, fazemos essa abertura com vocês para dar tempo para que as pessoas se sintonizem aí no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Instagram e Facebook e possam acompanhar conosco em tempo real ou então que possam acessar posteriormente. Lá nós temos gravado todos os nossos programas, desde o primeiro, que foi lá em 2020. 2020. Né? Então, se vocês tiverem alguma necessidade, quiserem acompanhar desde o início, podem pegar lá de trás. E nós estamos aqui já na questão 821, mas desde a primeira nós estamos lá, trazendo essas informações, essa leitura da pergunta, da resposta e trazendo um esclarecimento dentro do nosso entendimento para facilitar a nossa compreensão. Porque muitas das vezes, sozinhos, a gente lê a questão, lê a resposta e a gente fica meio confuso com relação a esse entendimento, trazer para a nossa vida atual. E o que a gente faz aqui, o que nós procuramos fazer, trazer para vocês esse entendimento e, principalmente, o que Kardec traz de questionamento, que os espíritos nos respondem, a gente trazer para a nossa vida de hoje. Porque esse é o objetivo. É que a gente possa utilizar esse entendimento desse mundo espiritual, que é um mundo real, é um mundo para onde nós retornaremos, porque já sabemos que nós estamos aqui de passagem, que a gente possa entender como funciona isso. A gente já sabe, esquecemos quando reencarnamos, e aí a gente precisa relembrar para que a gente possa, junto com esse conhecimento, nos fortalecermos para enfrentar as dificuldades, as nossas provas, as nossas expiações aqui nessa encarnação. É por isso que esse livro vem sempre nos alertando que nós somos espíritos, nós não somos esse corpo físico, nós estamos né? temporariamente animando esse corpo físico, mas não somos esse corpo. A gente sempre alerta, né, Célia, para a necessidade do estudo da doutrina espírita. Porque sem o aprofundamento do estudo, a gente muitas das vezes fica no achismo. A gente não consegue entender. A gente até percebe muita gente que se dizia espírita e muitas das vezes, não sou mais espírita. Porque ele não entendeu a filosofia que é a doutrina espírita. Essa ciência. E muitas das vezes a gente vai só em busca do fenômeno e esquecemos da necessidade de nos aprofundarmos nos entendimentos reais. Porque a gente sabe, né, Célia, que nós nascemos, viemos de algum lugar, estamos aqui experienciando essa vida por alguns anos, algumas décadas, e vamos perder esse corpo físico. Mas nós vamos continuar vivos. E esse entendimento faz toda a diferença para que a gente possa saber como proceder diante dos problemas da vida atual. É por isso que a gente sempre fala aqui sobre a necessidade de não só estudar o Livro dos Espíritos, mas estudar o Evangelho, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno, a Gênesis e as obras complementares. Porque, Nivaldo, nós falamos de estudarmos a codificação porque nós abraçamos a doutrina espírita. Mas qualquer outra crença é importante estudar, porque seja qual for a crença, espíritos somos todos nós. Ninguém é o corpo físico. O espírito está usando aquele corpo físico. A crença pode até negar isso, mas a realidade é que todos nós somos espíritos e precisamos estudar, seja qual for a crença. Nós sempre falamos na codificação, sempre falamos aqui no Pentateuco, porque
é a doutrina que abraçamos. Então, não vamos estudar ela. Mas adeptos de qualquer outra crença, o estudo se faz necessário. É preciso que estude. A gente aqui meio que puxa a sardinha para o nosso lado, né, Célia? Porque por entendermos que esse Pentateuco é esse consolador que Jesus nos prometeu. É esse consolador, Célia, que nos fala sobre dessa dádiva da reencarnação. Prova e mostra para nós de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, por que passamos pelas nossas dificuldades. Nós estamos estudando agora, né, essas leis divinas, a lei da igualdade, porque uns estão passando, uns vêm na opulência e outros vêm na miséria, na dificuldade. A gente entender isso e não nos revoltarmos. O estudo dessa doutrina, ela possibilita esse entendimento. Porque ele nos explica. Ele nos dá uma explicação lógica, racional, que é passível do nosso entendimento. É diferente de... Mas por que fulano é desígnio? Não, tem uma explicação. Tem um porquê. Foi perguntado... não sei quem, mas foi perguntado... não sei se foi Allan Kardec, se o espiritismo era o futuro das religiões. Chico, perguntaram a Chico. Se o espiritismo era o futuro das religiões, ou seja, se amanhã... Todas as religiões vão se converter no espiritismo. Aí disse que não, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, porque os fundamentos que estão no espiritismo, a reencarnação, a igualdade, as leis naturais, a existência do Deus único, as várias moradas na casa do nosso Pai, isso tudo é lógico. Todas as religiões vão ter que se render um dia a esse entendimento. A esse entendimento. É por isso que vai ser o futuro das religiões. Então vamos fazer a nossa prece nesse momento, todos nós, nos conectando ao alto, pedindo a esse Pai Criador, a esse irmão Jesus, aos nossos patronos, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, a nossa doce Mãe Maria Santíssima, que nesse momento possa nos envolver, assim como toda essa equipe responsável por esse estudo, da contraparte espiritual, que possam nos envolver, a nós e a todos vocês que estão nesse momento conectados conosco, nos trazendo essa lucidez, nos trazendo esse entendimento necessário para que a gente possa definitivamente mergulharmos dentro de nós e trazermos essa lembrança desse Cristo que nos faz transformar as nossas vidas. Que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje, nos traga muita paz, que assim seja. Graças a Deus. Para a nossa reflexão, como sempre fazemos, vamos pedir para que seja colocado para vocês uma legenda e hoje diz assim: se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. Quem disse isso foi André Luiz. Então, baseado nessa fala de André Luiz, né, Célia, a gente traz para nós quantas vezes nós estamos com problemas que são, do ponto de vista nosso, daquele momento, insolucionáveis. Problemas que a gente não vê saída. A gente não vê saída. Não vê. Eu estou mergulhado aqui, eu não sei mais o que fazer. Até falamos assim, não sei mais o que fazer. Não tenho mais saída. Então, nesse momento, entre em prece e aguarde. Entre em prece e aguarde. Aguarde um dia, aguarde 2, aguarde uma semana. Porque a natureza,
Os espíritos vão fazer com que as soluções apareçam. Então é só nós termos calma. Aquele problema que a gente não conseguir resolver naquele momento, nós já fizemos de todos, já utilizamos de todos os nossos recursos. Que a gente então fique calmo, fique tranquilo, que a gente entre em prece e que a gente aguarde. Que ele vai ser resolvido. Sabe aquela fala nossa? Para tudo tem solução. É verdade. É isso aí. O tempo é um grande remédio, é um grande solucionador de casos. Aí, mas qual é o nosso problema? É porque a situação que nós estamos assim envolvidos é muito séria, é muito grave. Eu não vejo saída, mas eu acho que aquilo assim assado, mas aquele outro. Ou seja, eu preconcebo a solução daquilo. E eu não tenho essa paciência de esperar um dia, mais uma semana. Eu não tenho, porque eu quero que ela seja resolvida ontem. Eu não quero esperar amanhã. Eu acho que eu não posso esperar até amanhã. Mas essa serenidade de dar tempo ao tempo, fazendo, é claro, fazendo o nosso movimento, não nos acomodando diante da situação, porque o tempo vai resolver tudo, mas mantendo a serenidade, que tudo vai se resolver e da melhor maneira possível, ela vai se resolver. André Luiz não nos enganou. É importante, né, Célia? Você alertou que a gente não utilize da procrastinação. Eu estou com um problema aqui, eu dá tempo ao tempo. André Luiz falou que era para dar tempo ao tempo. Não é isso. Não é isso que ele disse. Ele disse quando nós estivermos com uma questão excessivamente complexa. Excessivamente complexa. Aquela que a gente já utilizou de todos os nossos recursos e a gente não conseguiu encontrar uma solução. A gente não conseguiu encontrar uma saída. Já utilizamos de todos os nossos recursos, já fizemos tudo que era possível. É essa a questão. Não é a questão de aparecer o probleminha, eu vou deixar rolar, eu vou deixar para lá, vou deixar que ele se resolva. Isso é procrastinação. É diferente dessa questão. Né? Que a gente faça a diferença. Então, e utilize essa fala de André Luiz, né? Que a gente tenha essa calma, essa paciência de não nos desesperarmos, não fazermos besteira. Não fazermos besteira, porque a coisa vai se resolver. O tempo que é o mais importante. Não passa em vão. Não passa em vão. Então, vamos lá no nosso estudo. Nós ainda estamos na Lei de Igualdade. Já falamos na prova da riqueza e da miséria, a desigualdade das riquezas, a prova da riqueza e da miséria, a igualdade dos direitos. Estamos na igualdade dos direitos do homem e da mulher. E a questão 821. A função que Kardec pergunta, a função a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Por que Kardec está perguntando isso aqui? A gente pode fazer voltar lá na questão 819, quando a espiritualidade nos diz que ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, a mulher, os trabalhos leves. E aí Kardec agora pergunta, as funções a que a mulher é destinada pela natureza,
terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? E a espiritualidade nos responde: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Não é isso? É a mulher que dá a vida. Não é? Através maternidade, da mulher, daquela sensibilidade para desempenhar as funções maternais. Não é ela que abriga a vida no seu útero durante 9 meses. Os 9 meses? Então, a pergunta de Kardec, se as funções a que a mulher é destinada pela natureza, se elas terão tanta importância quanto as dos homens, a espiritualidade nos responde: sim, maior até. Porque a vida parte dali. Quer dizer, a vida parte dali, não. A vida é concebida pelo nosso Pai, mas ela abriga aquele corpinho que aquela vida vai animar. Por isso que a espiritualidade responde maior até. Ainda. Perfeitamente, Célia. Questão 822. Sendo os homens iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo também diante da lei dos homens? Porque nós estamos estudando a lei de igualdade. Então nós estamos vendo que diante das leis de Deus, todos nós somos iguais. E aí Kardec pergunta, e diante da lei dos homens, temos que ser iguais também? E eles respondem, é este o primeiro princípio de justiça. Ou seja, que a gente tivesse a lei dos homens igual à lei de Deus, as leis naturais. É este o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Não é a regra áurea? É a regra áurea. É a regra áurea, é a regra que nos diz que nós devemos fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Essa é a igualdade das leis, divina com a lei dos homens. E nós vimos lá atrás, lá quando nós começamos a estudar as leis naturais, em que existe, quando a lei humana estiver em conformidade com as leis naturais, elas não vão mais existir. A legislação humana... A legislação civil. Civil. Se só as leis divinas, as leis naturais, né? No item A, no desdobramento dessa questão, Kardec pergunta, assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e mulher? E eles respondem, dos direitos, sim. Das funções, não. Simples, e a gente precisa fazer exatamente essa observação, né, Célia? Porque muitas das vezes a gente... mas o homem não é igual à mulher. A gente já sabe disso. Na questão, como você disse, 819, eles nos dizem que o trabalho rude é para o homem. O homem sendo o mais forte, ele cabe os trabalhos rudes. Então, aqui os espíritos vão nos responder, dos direitos, sim. Das funções, não. Não confundir direito com função. Com função. Porque muitas das vezes, então vai lá descarregar um caminhão de cimento. São funções diferentes. Estamos falando de direito. É preciso que cada um ocupe um lugar específico. Cada um dentro do seu quadrado. Que o homem se ocupe com o exterior, com o trabalho rude. Aqui eu estou acrescentando. Isso. Né?
O homem se ocupe com o exterior e a mulher com o interior, com o trabalho delicado. Cada um... Aí, Nivaldo, esse trabalho interior, aí nós entendemos, pega a mulher e coloca ela dentro de casa para varrer, lavar, passar. Fazer crochê, cozinhar e lavar. Não é esse trabalho interior. É um trabalho mais delicado, como ele nos diz na questão 819. O homem, repetindo aqui na série, o homem sendo o mais forte, a ele cabe os trabalhos rudes. A mulher, cabem os trabalhos leves, e ambos o devem se ajudarem mutuamente a passar pelas provas de uma vida cheia de amargor. Então, cada um ocupe o lugar específico, cada um no seu quadrado, como disse a Célia, e que o homem se ocupe com o exterior e a mulher com o interior, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Qualquer privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua servidão, sua escravização, marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, já que os espíritos podem tomar um ou outro. Não há, sob esse aspecto, diferença entre eles e, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então, os espíritos fazem aqui uma explanação grande, mas eu acho que ficou bem entendido que os direitos são iguais. As funções podem ser diferentes, mas os direitos são iguais. E em função dessas funções serem diferentes, é preciso que esse espírito, ora reencarne com o sexo masculino, para ter essas funções do sexo masculino, ora reencarne com as funções do sexo feminino para que desempenhe essas funções. É preciso a vivência dos dois, até porque, dos dois lados. Se assim não fosse, como eles nos dizem aqui, se houvesse qualquer privilégio concedido a um ou o outro, seria uma injustiça divina. Por que Deus criou o homem com uma característica mais forte e a mulher mais sensível? Então, Deus foi mais concedente com os homens? Não. É porque nós vamos ter essa oportunidade, como já foi dito aqui várias vezes, a Célia repetiu novamente, de experimentarmos, de experienciarmos essa nossa condição, de vivermos num corpo de homem, num corpo de mulher, para que a gente possa adquirir todas essas habilidades. A gente sempre fala aqui, né, já falamos acho que algumas vezes, num livro que nós já lemos, né, que é Eustáquio, né? Eustáquio, e conta a evolução desse espírito em 1.500 anos. Ele fala em 15 reencarnações de Eustáquio, né? Uma Eustáquio, encarnação, 15 séculos, 15 séculos de evolução. E aí, Célia, o que chama atenção nesse livro, que a gente recomenda que vocês possam ler, é que Eustáquio foi um guerreiro, assassino. Lá da época bárbara. Da época da barbárie ainda, e ele vem evoluindo. Cada evolução, ele dá um pequeno passo, mas ainda sempre reencarnando no corpo masculino, no corpo de guerreiro, e aí ele acaba errando mais uma vez. E o grande salto evolutivo que Eustáquio dá é quando ele nasce, ele reencarna no corpo feminino. E ele tem a oportunidade de ser mãe. E aí, através desse amor materno, Eustáquio se transforma. Então, aí, para a gente poder só ilustrar a importância dessa encarnação, corpo masculino, no corpo feminino, e nós nos aprimorarmos dessa forma, né, nesse entendimento.
E agora vamos a um outro subtítulo que também é muito importante. Aliás, o que não é importante? Tudo, né? Tudo é importante, né? Que aqui todos os tópicos, todos os itens são importantes. É porque a gente fica tão fascinado com, agora, igualdade diante do túmulo. Não é importante para nós, mas é tão importante quanto igualdade dos direitos do homem e da mulher, como provas da riqueza e da miséria, todos são importantes. E esse agora também, porque a gente sabe, né, Célia, nós passamos em alguns cemitérios e a gente observa aquelas lápides, né, que são suntuosas. E tem outros que são muros com gavetas. Que são enterrados, né, em cemitérios que depois vão ser... Cova rasas, que a gente sabe. E aí, essa igualdade perante, né, o túmulo. Vamos falar um pouco sobre isso. E ouvindo uma palestra, falou que... eu ouvi que a porta do túmulo, que todos nós vamos ter que passar, não adianta eu não querer passar por ela, porque eu vou ter que passar, é a porta democrática. É verdade. Todos vamos ter que passar. Todos vamos ter que passar. E é importante que a gente possa refletir também sobre isso, né, Célia? Porque muitas das vezes a gente tem um orgulho tão grande, uma vaidade tão grande. Eu quero isso, eu quero aquilo. Nos achamos tão especiais e diferenciados de muitas outras pessoas e que a gente perceba que todos nós, democraticamente, vamos ter que passar por essa porta, todos nós, a mesma porta. E esse corpo que eu zelei tanto, que eu cuidei tanto, que eu dei tanta importância, que eu venerei, que eu fiz. Quando esse espírito abandonar esse corpo, ele nada mais vai ser do que uma massa. Mais nada. Então, igualdade perante o túmulo. A questão 823. Donde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Ele quer ser lembrado. Ele pede em vida que eu quero isso, que eu quero aquilo, que no meu velório, que não é. E a espiritualidade é simples, ela é simples. Eles nos dizem assim, último ato de orgulho. Assim. Último ato de orgulho. Porque nós já falamos aqui diversas vezes, né, Célia, que a gente não leva nada daqui. Nada. Não vamos levar absolutamente nada do que nós temos. Esse orgulho a gente leva. Vamos levar do que nós somos. Né? Então, a gente vê, Nivaldo, a gente vai ali nesses cemitérios, naquele lá na Zona Sul. São João Batista. Tem monumentos, é uma casa. São casas, uma casa. Alguns têm realmente, são como se fosse uma casa. E aí, tem lá a família fulana de tal. Não é, aquilo ali são os restos mortais. O espírito não está ali. Não está mais ali. O espírito não está mais ali. Há muito tempo. Então, eu quero ser velado em tal lugar, eu quero que cante música tal, eu quero que toque um forró, eu quero que eu... Isso é o último ato de orgulho. E a questão 823 tem a letra A. E Kardec formula a pergunta, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes de vida?
As mais das vezes, aos parentes do defunto, que lhe querem honrar a memória, do que ao próprio defunto. Também encontramos essa condição, né? É. Às vezes são os familiares que querem fazer essa homenagem. Eu convivi com uma pessoa muito querida do meu coração, em que a família tinha duas lápides. Duas lápides. Eu quero ser enterrada junto com fulano, beltrano e ciclano. Você e você vão ser enterrada com beltrano. Então, muitas das vezes, é para honrar a memória do próprio defunto. Mas aí, quer dizer, essa suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, as mais das vezes, aos parentes do defunto que lhe querem honrar a memória do que é o próprio defunto? Como é que está? Esclarece mais. Está mais simples? O orgulho dos parentes que querem glorificar a si mesmos. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. É pelo amor próprio e para o mundo. E também para fazer ostentação de sua riqueza. E aí vamos lembrar da resposta da questão inicial. O último ato de orgulho. E a gente tem que lembrar, né, Célia, se nós tivermos que fazer alguma coisa, tem que ser fazer em vida. Não adianta a gente depois fazer um monumento, fazer uma estátua, nós vamos fazer em vida, fazer agora. E a espiritualidade em relação a a 823A, sobre a suntuosidade dos monumentos, eles dizem assim, orgulho dos parentes. Na outra, no início da questão, ele chama o último ato de orgulho. Do morto. E agora dos parentes. Orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmo. Sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo, senão uma singela flor? Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil. Supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil. Ou seja, toda aquela suntuosidade. Se aquele espírito foi um inútil na terra, o esquecimento vai ser rápido. A gente não pode esquecer que sentimento, que amor é uma coisa duradoura para a eternidade. E quem? Amor de verdade, amor divino, que nós ainda não sabemos como é esse amor. Mas quando esse sentimento for despertado em cada um de nós, isso vai ser para a eternidade. E a espiritualidade
está nos perguntando se a lembrança de um ser querido dure menos no coração de um pobre, aquele que deposita uma simples flor, do que aquele que está tendo um velório suntuoso. A lembrança, a saudade dura mais naquele lado do que nesse aqui? É por isso que essa igualdade perante o túmulo está aqui nesse capítulo da Lei de Igualdade. Então, Célia, aqui nós temos duas situações, né? A primeira é aquela que em vida eu já me preparo para, quando morrer, ter aquela lápide maravilhosa. Isso é um último ato de orgulho. Ou a segunda situação do item A, que Kardec nos coloca, né? Quando são os familiares que fazem isso? Fazem por amor próprio também, né? Para tentar perpetuar a imagem daquela pessoa, né? Imaginando que o mármore salve do esquecimento aquele que foi inútil na Terra, muitas das vezes. O Nivaldo, eu lembro aqui, lá na época de Jesus, tem um nome que agora eu esqueci, vê se você lembra. As pessoas, era contratado mulheres para que chorassem, para que gritassem. Eram as carpideiras. Carpideiras. Então, elas eram contratadas para que elas chorassem, gritassem, fizessem aquela encenação toda, porque aquilo era demonstração de amor dos parentes, o sentimento de perda dos parentes. Mas eram elas que faziam. Era essa... Quanto mais se pagava, mais elas choravam. Essa prática também, Célia, nós tivemos aqui no Brasil ainda, em algumas regiões. Algumas regiões aqui. Mas esse aspecto suntuoso me lembrou isso. Porque é através daquele ato exterior que eu demonstro o meu amor, o quanto esse ente era querido ao meu coração. Então, vazio. Isso, né, Célia? Não importa depois, importa o que nós fomos, o que nós fizemos em vida. Não o que a gente vai deixar em monumentos. É claro. Né? Se eu tenho que falar para alguém agora que eu amo, eu tenho que falar agora. Sabe? Não é depois ficar externamente. Às vezes nós encontramos alguns entendimentos. Puxa vida, eu não pude enterrar o meu ente querido de uma forma mais nós digna. Tivemos isso há pouco tempo. Não se preocupem com isso, não, porque o mais importante que vocês poderiam ter feito com eles foi em vida. Ali está sendo colocado os despojos mortais. O espírito já não está mais ali. É o sentimento. Vamos alimentar esse sentimento. Então, o fato de estarmos colocando o nosso morto, o nosso ente querido aqui ou ali, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você vê agora na pandemia, quando nós... Que não tivemos oportunidade nem de fazer o velório, de velar. Questão 824. Continuando ainda nesse tema, Kardec pergunta: reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Então, aquela suntuosidade toda. Kardec está perguntando, então reprova? Não então, temos isso é reprovável. Está reprovado? E eles respondem, não. Quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. E Kardec ainda estava vivo. E hoje a gente sabe que um dos túmulos mais visitados do mundo é o túmulo de Allan Kardec na França. Eu não conheço, não tive esse privilégio de visitar, mas diz que o cemitério... Como é o nome do cemitério? O cemitério lá na França... diz que é cinza, as sepulturas são assim. A do Kardec diz que é um jardim. É um jardim.
diz que é um jardim. 360 dias no ano, recebe visitas, está florido, tem gente. E quantas vezes nós que não conhecemos, agradecemos a ele, somos gratos por isso, e é isso que chega a Kardec? É isso que chega. Mas eles nos dizem, né? Não, quando ela honra a memória de um homem de bem, é justa e de bom exemplo. E aí Kardec faz um fechamento agora com uma nota, dizendo o seguinte: o túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. É aquela porta que é democrática. Todos nós vamos passar. O túmulo é o ponto de encontro de todos os homens. Ali terminam impiedosamente todas as distinções humanas. É em vão que o rico quer perpetuar sua memória, através de faustosos monumentos. O tempo os destruirá do mesmo modo que ao corpo. Assim o quer a natureza. A lembrança de suas boas e más ações será menos perecível do que o seu túmulo. A pompa dos funerais não o levará de suas torpezas, não o levará de suas torpezas e não fará subir um degrau sequer na hierarquia espiritual. Pede para ver a questão 320. Eu até aqui já deixei separado. Na questão 320, tem como tópico comemoração dos mortos no funeral. E na questão 320, Kardec pergunta: os espíritos são sensíveis à lembrança daqueles que amaram na terra? E eles respondem: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, essas lembranças lhe aumentam a felicidade. E se são infelizes, representa para eles um alívio. Então, essa reprovação esse apoio, né? Como Kardec pergunta aqui, se é reprovável de modo absoluto a pompa dos funerais, eles nos respondem que não. É evidente que tudo precisa ter uma função útil, como a gente sempre fala aqui. Não quando ela honra, então quando ela honra de uma a memória de um homem de bem, de uma forma justa, ela é lógica, é possível se fazer assim. Mas que a gente tem exatamente a verdadeira dimensão disso, porque como o Kardec nos diz também aqui, Célia, esses monumentos também um dia terminarão, vão ser destruídos, assim como a vida. Então tudo que é material tem tempo limitado de vida. Só o espírito que não, só a bondade, a gentileza que não. Então que a gente possa exatamente empregar todas as nossas energias e entendimentos agora, e não deixarmos para prestar homenagem, né, àqueles que estão convivendo conosco depois que eles morrerem. Kardec, no esclarecimento dele, na nota de Kardec, ele diz assim: a pompa dos funerais, a suntuosidade, aquele esmero em demonstração de importância que aquele corpo tem, a pompa dos funerais não o limpará de suas torpezas. Ou seja, o que ele fez aqui não vai ser aquela suntuosidade, não vai ser aquela demonstração exterior que vai apagar. Nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Então é por isso que a gente tem que fazer
aqui, o melhor que a gente tenha para dar, a gente tem que fazer nessa encarnação, para sermos, não é para sermos lembrados, não, para nós chegarmos no mundo espiritual um pouquinho melhor do que chegamos aqui. A nossa parentela não tem que se preocupar em fazer essas demonstrações depois da nossa morte. A gente quer presenciar agora, ao vivo. Então, chegamos ao final. Semana que vem a gente começa um novo capítulo, outra lei natural, a lei da liberdade, a lei de liberdade, que também a gente confunde muito. Então, para encerrar, porque já até passamos do nosso horário, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, agradecer ao nosso Mestre Jesus e a todos esses amigos espirituais que sempre estão aqui conosco, nos ajudando, nos iluminando, nos protegendo. Obrigada, Mestre. Obrigada por todo esse ensinamento que nos chega, todo esse esclarecimento dessas leis do nosso Pai que estão gravadas em nossa consciência. Mas somos analfabetos para lermos. Por isso estamos aqui nessa escola da vida, querendo, necessitando aprendermos na prática a deixar desabrochar todas essas leis que precisamos ter elas claramente em nossas mentes, sem nenhum subterfúgio, sem nada a escondê-las. Te pedimos, Mestre, que nos fortaleça, nos ilumine e nos proteja nessa nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.